Muito bem, então, dando continuidade, nós vamos agora para a parte em que nós vamos falar sobre os conceitos que foram trazidos com o avanço do iluminismo dentro da sociedade europeia, né? Então, como a gente viu, a questão do iluminismo dentro da sociedade europeia, nos países europeus, na França, na Inglaterra, enfim, trouxe muitas mudanças para a sociedade naquela época, né? E aí nós temos o seguinte, que o iluminismo ele trouxe consigo grandes avanços que, juntamente com a Revolução Industrial, abriram espaço para a profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa. Então, esses avanços que foram obtidos com o iluminismo, juntamente com a Revolução Industrial, que foi aquela revolução na indústria, na questão do trabalho, das questões das questões favoráveis ao trabalho, né? Aquela questão toda de antigamente, dentro da sociedade europeia, as pessoas trabalhavam bastante, não trabalhavam como hoje em dia com 8 horas de trabalho, pelo contrário, elas trabalhavam de 10 até 12 ou até mais do que 12 horas por dia. E assim, as melhores condições de trabalho, elas foram adquiridas através dessa revolução industrial, né? Também houve a crescente mudança do trabalho manual pelo trabalho das máquinas, né? Então, o que foi que aconteceu? Dentro da sociedade, naquele tempo, relacionado à Revolução Industrial, aconteceram muitos movimentos para que essas mudanças não afetassem diretamente as pessoas. Então, o que acontecia? Como estava havendo a mudança das máquinas, o trabalho manual pelas máquinas, então muitas revoluções, muitas manifestações começaram a acontecer. E nisso, o iluminismo ele também teve papel fundamental, né? Porque houve mudanças de pensamento, mudanças de ideologias, né? E esses avanços que foram conseguidos justamente com a união do iluminismo com a Revolução Industrial possibilitou uma profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa. Então, esses movimentos unidos, né, dentro do cenário político de alguns países, foi determinado diretamente pela Revolução Francesa. Então, como a gente já vem abordando, a França passava por um período de instabilidade política e social, onde o povo francês, a sociedade francesa, lutava para que os seus princípios, para que seus ideais, os seus direitos fossem atendidos. E aí que surge, dentro desse contexto, né, na sociedade francesa, o matemático francês René Descartes, né? E Descartes, como a gente pode observar, ele é o precursor desse movimento, ou seja, foi ele quem inicialmente procurou mostrar à sociedade francesa que tudo poderia ser conseguido, né, através do uso do racionalismo, né? Então, os pensadores, os filósofos, os principais manifestantes
do iluminismo, eles sempre pregavam a questão do racionalismo, ou seja, a razão acima de qualquer tipo de ideia. Então, em sua obra chamada de Discurso do Método, ele recomenda, para se chegar à verdade, que se duvide de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. Ou seja, como é que a gente pode duvidar de uma coisa que a gente sabe que é verdade? Bem, parece um pouco paradoxo, parece um pouco contrário, mas ele pregava isso. E aí o que acontece? O que acontece? Ele pregava esse discurso que você tinha que averiguar, todos os detalhes, todos os fatos de uma forma bem taxativa, E duvide de tudo, duvide do que seja mentira, principalmente, e também até do que seja verdade. Então, assim, ele dizia que você tinha que duvidar, indagar, até que você chegasse realmente num ponto exato de uma questão verdadeira. E a partir da dúvida racional pode-se alcançar a compreensão do mundo e mesmo de Deus. Então, René Descartes, ele pregava esse discurso, e que na época trouxe muitos pontos controversos e que chegavam até a certo ponto colocar um pouco de dúvida em relação ao que era real e o que era verdadeiro. Então, os pensadores iluministas daquela época, eles pregavam muito essa questão do uso racional, do racionalismo, E aí, René Descartes, com esse discurso, ele possibilita que as pessoas pudessem poder usar o uso do racionalismo de uma forma sensata, E sempre colocando o poder da dúvida. Então, é muito importante a gente poder observar isso, que para você chegar a qualquer tipo de verdade, você precisa duvidar de tudo. E de certa forma, claro, ele tem razão. E a gente precisa, a partir dessa dúvida, mas dessa dúvida racional, não é uma dúvida qualquer. Você precisa duvidar, mas de uma forma sensata, de uma forma racional. Ele dizia que poderia se alcançar a compreensão do mundo, de tudo que cercava as pessoas, e até mesmo de Deus. Então, esse pensamento iluminista de René Descartes foi muito comentado, foi muito divulgado, foi muito repercutido na sociedade europeia e principalmente na França. E por isso que ele é chamado de o pai do racionalismo. Então, René Descartes, nós temos aí uma imagem, ele foi um famoso matemático francês, e que pregou essa questão do racionalismo. Então, é muito importante a gente agir sempre com o racional. A emoção é importante, mas o racional também. E por isso que ele é considerado o pai do racionalismo, e esses preceitos que ele recomendou trouxe muitas mudanças sociais durante aquele período na Revolução Francesa. Então, ele teve um papel enorme, uma contribuição enorme para o desenvolvimento do iluminismo, do pensamento iluminista e, evidentemente, do racionalismo. Dando prosseguimento, nós temos aí que muitos artistas colocaram-se contrários ao ornamentalismo dos estilos anteriores e buscaram a arte anterior, mais simples, do Renascimento,
formando o que ficou conhecido por neoclassicismo. Então, o que foi que aconteceu, né? Então, dentro daquelas perspectivas, os artistas iluministas, eles iam em direção oposta ao ornamentalismo dos estilos anteriores. Então, o que acontece? O que acontecia? Muitos estilos artísticos antes do iluminismo, né, eles tinham aquela questão toda do ornamentalismo, de ser estilos muito extravagantes, de serem estilos muito pomposos, né, estilos muito com um abuso de certa forma das cores, né, uma coisa muito ornamentada, né, uma coisa muito bem trabalhada. E aí o que foi que aconteceu? Eles buscaram no Renascimento, né, as suas formas, os seus princípios, para que pudessem expor as suas obras. E esse estilo de pintura contrário aos estilos anteriores, né, mas que teve uma base no Renascimento, ele ficou conhecido como o neoclassicismo, né? Então, o neoclassicismo ele buscava justamente isso, né? A questão de um estilo mais voltado para o Renascimento, né? Que a gente já pôde observar, a gente já estudou, né? E aí ele se contrapunha, né? Ele se colocava em direção oposta a todos os estilos anteriores devido a essa questão do ornamentalismo. Então, muitos artistas iluministas, né, eles buscavam ter seus estilos, as suas pinturas, ter as suas formas de pensamento justamente baseadas nessa questão do Renascimento. Então, esse neoclassicismo ele quebrou todas as barreiras de estilos relacionados a isso. Então, a gente observa essa questão, né, das imagens, né, e aí a gente pode observar justamente isso, né? Então, a gente tem uma imagem de um artista iluminista, né, e aí ele retrata, né, a questão do belo, da questão da estética, né, mas que, como já foi dito, ele se contrapõe, né, ele coloca-se em posição contrária a esses estilos, né? E aí os artistas eles conseguiram formar esse estilo neoclassicista, né? Esse neoclassicismo que permeou durante algum tempo dentro da sociedade europeia, né? Então a gente podia ver isso, né? Essa questão de uma arte mais simples, de uma arte mais fácil de ser trabalhada e também de ser compreendida pelos espectadores. Então, esse estilo neoclassicista ele teve um papel fundamental dentro do período do movimento iluminista, né? Dentro daquela questão da Revolução Francesa, né? Então a gente pode observar isso em alguns trabalhos de artistas durante esse período. Então a gente pode observar essa presença desse estilo neoclassicista, do neoclassismo nesse período. Agora vamos falar um pouco sobre a pintura neoclássica, né? A pintura neoclássica é uma pintura descritiva de forte realismo
em que o traço linear assume maior importância que a aplicação da cor, ao contrário da expressividade pictórica do romantismo. Então, a característica principal da pintura neoclássica é justamente esse realismo, né? A gente observa pelos traços de pinturas neoclássicas justamente essa questão do realismo que foi imposto de uma forma bem clara, né, bem evidente. A gente observa nessa imagem de Jean-Auguste Dominique Ingres, denominado Diabaísta, que foi do ano de 1807, que você percebe que é uma pintura, evidentemente, mas a gente observa que tem um realismo muito aprofundado dentro da imagem, né? E aí essa questão do traço linear, né, ele se opõe à expressividade pictórica que foi aplicada durante o romantismo. E todas essas feições, todos esses traços que são característicos da pintura neoclássica, eles têm essa característica, né, do realismo, do real, que são colocadas em todas essas pinturas, né, nesses quadros. E o que a gente pode observar? Que as cenas vivem da composição formal, são harmoniosas, os elementos possuem contornos bem definidos e são dispostos em planos ortogonais equilibrados. Então, o que a gente pode observar? Que todas as cenas que eram retratadas nessa pintura neoclássica, elas buscavam sempre ter o equilíbrio, né? O equilíbrio das formas, o equilíbrio das cores, o equilíbrio dos elementos que estavam presentes dentro dessas pinturas. Então a gente pode observar isso, e aí fica bem claro, fica bem evidente essa questão, né? Então, todos os elementos que estavam presentes nessas pinturas, elas tinham um alto grau de harmonia. Não era uma coisa que era feita de uma forma desequilibrada, desajustada, né? A gente observando fielmente, a gente acha que se trata de uma fotografia, né, de uma imagem real, mas é uma pintura. E esse realismo que foi conseguido, que foi obtido através dos artistas neoclássicos, né, dos pintores neoclássicos, né, eles eram fidedignos, né? Eles seguiam fielmente esse estilo que eles criaram, né? Então eles colocavam o realismo mesmo à tona. E como já foi dito, né, diferentemente do romantismo, do estilo romântico, esse realismo exacerbado, esse traço linear, ele justamente trabalha essa questão. E fica bem claro, né? Você observando a imagem que está aí na tela, você observa justamente isso, essa questão dessa composição formal. Então é muito importante a gente observar esse traço que foi colocado, que foram colocados nessas pinturas neoclássicas. A gente pode observar isso. Dando prosseguimento, a gente tem essa parte de que, de um modo geral,
as figuras assumem uma postura rígida, né? Em que a luz artificial direcionada em foco ajuda a criação de um ambiente teatral, resultando numa imagem sólida e monumental. Esta frieza conseguida pelo artificialismo da composição distancia o observador, tornando a pintura uma imagem simbólica. Então, o que a gente pode observar? Que essa postura rígida, né, os elementos que estão dispostos nessas imagens, né, eles ajudam a criar um ambiente teatral, ou seja, dá-se a impressão de que quando você vê um quadro dessa estirpe, né, a gente observa que parece que a gente está num teatro, né, a gente está assistindo a uma peça, porque é de um tamanho, de um realismo tamanho, que a gente acha que realmente está vendo, que a gente está visualizando uma peça de teatro. E aí, como se fala, né, resulta numa imagem sólida e monumental. Então, é muito característico dessas pinturas neoclássicas, né, essa questão do realismo. A gente pode observar que essa frieza, né, dos detalhes são conseguidos pelo artificialismo da composição, ou seja, é uma composição artificial, porém atinge o espectador de uma forma bem clara, né, bem objetiva. E mesmo que atinja a quem está vendo, de certa forma ele distancia o observador. E isso faz com que a pintura neoclássica ela se torne uma imagem simbólica, ou seja, um símbolo apenas. Mas a sua importância ela não deixa de ser trabalhada, deixada de lado, pelo contrário. Essa criação do ambiente teatral que é conseguido por essas imagens, por esses quadros, por essas pinturas, deixam uma sensação monumental, uma sensação assim de que evidentemente todas as pinturas desses artistas atingiam o objetivo do qual se era esperado. E aí a gente observa isso, né? Que aquela caracterização da pintura em um ambiente teatral resultou justamente nisso, né? Na questão da obtenção do artificialismo, né? A questão do distanciamento do observador. E aí muitas obras elas se desenvolveram durante esse período nessa forma, nessa vertente. Então a gente pode observar justamente isso dentro da pintura neoclássica, né? Aquela postura rígida, aquela postura sem muitos aldeios, né? Aquela questão do ambientalismo, enfim, a gente pode observar essas características dentro da imagem simbólica representada nas pinturas neoclássicas. Então a gente observa esses detalhes bem evidentes, bem claros, né, bem simples, como vocês podem ver aí dessa forma, né? Então a gente observa justamente isso. Bem, e aí o que foi que aconteceu, né? Depois dessa parte toda
da pintura neoclássica, em finais do século XVIII, os estilos pictóricos evoluem antes para momentos em que é cada vez mais difícil apontar com precisão as diretrizes condutoras de cada um. Então, o que a gente pode observar? A gente observa que essa evolução desses estilos fica um pouco difícil de se saber, né? Em que diretrizes essas obras elas vão seguir e ao mesmo tempo a gente observa que vários estilos desenvolvem-se em paralelo e dentro de cada estilo cada artista segue o seu próprio caminho. Então o que foi que aconteceu? Como foram se desencadeando muitos estilos dentro do neoclassicismo, né? Então cada artista neoclássico ele procurou ter o seu próprio caminho, ou seja, procurou ter o seu próprio estilo, ter a sua própria forma de arte, né? E nisso, né, o que acontece? Finaliza-se a unidade da arte e abre-se o caminho para a arte moderna. Então, o que foi que aconteceu? Então, muitos artistas procuraram ter o seu próprio estilo, né? Procuraram não se basear, procuraram não copiar estilos de outros artistas, e nisso cada um teve o seu estilo, que de certa forma foi muito importante, né? Para o desenvolvimento que foi desencadeado. Então, essa questão dos estilos que foram permeados para cada artista foi muito, mas muito importante mesmo, né? Então, cada um deles teve o seu próprio caminho, teve o seu próprio estilo, porque vários estilos estavam acontecendo simultaneamente naquela época. Então, assim, eles, como havia muitos estilos, né, em paralelo, então cada um procurou ter a sua própria identidade, né, ter a sua própria forma de visão de mundo, né, de pensamento, de ideias, né? E aí finalizou-se essa unidade de arte e começou um estilo de arte mais novo, né? Um estilo de arte mais com pensamentos inovadores que culminou com a questão da arte moderna. A gente observa nessa imagem mais uma imagem de Jean-Auguste Dominique Ingres, né, que foi um dos mais famosos pintores desse estilo, né? A gente tem aí a Vênus Aradiomene, e aí a gente observa os traços, né, do realismo, né? A gente pode observar que é uma imagem de santa, mas a gente vê o realismo que foi empregado de forma bem real, né? A gente pode observar justamente essa questão do realismo presente nas pinturas neoclássicas, né? Então, esse estilo que foi colocado, que foi imposto por ele, né, pelo Dominique Ingres, né, que foi o principal nome da pintura neoclássica, a gente pode observar justamente essa questão desses estilos que foram colocados, impostos, e que cada artista procurou ter o seu próprio domínio, né? Bem, as principais características do estilo neoclássico foram o seguinte: o retorno ao passado pela imitação dos modelos antigos greco-latinos, o academicismo nos temas e nas técnicas, isto é, a sujeição
aos modelos e às regras ensinadas nas escolas ou academias de belas artes, e a arte entendida como imitação da natureza, num verdadeiro culto à teoria de Aristóteles. Então vamos falar um pouco sobre essas características. Então, quando se fala do retorno ao passado, significa dizer que eles buscavam inspiração, eles procuravam imitar os modelos antigos greco-latinos, né? Então, aquele estilo de pintura, do uso das cores, né? Ele foi muito observado durante esse período neoclássico, né? Então, esse retorno ao passado, esse retorno aos estilos, a gente pôde observar durante esse período. A questão do academicismo, né, nos temas e nas técnicas, ou seja, tudo que era pregado, que era colocado aos artistas nas escolas ou nas academias, eles eram sujeitados, ou seja, eles não compactuavam com o que era pregado dentro dessas escolas ou dessas academias, né? E aí essa sujeição fez com que muitos artistas buscassem seus estilos próprios. E essa característica da arte entendida como imitação da natureza é justamente isso, que os artistas neoclássicos eles buscavam recursos e ideias baseados no culto da natureza, e evidentemente a gente pode observar que as imagens neoclássicas elas retratavam essa questão da natureza de uma forma bem real, né? A gente observa esses dois quadros, essas duas imagens que retratam justamente isso, né? A arte entendida como imitação da natureza. Então a gente observa esses princípios colocados dentro dessa perspectiva. Na pintura, as características principais foram o formalismo na composição, refletindo o racionalismo dominante, ou seja, a gente já viu, né, que o racionalismo está presente dentro da parte do neoclássico, né? A exatidão dos contornos, ou seja, os contornos das imagens eles eram exatos, não tinham falhas, né? E a harmonia do colorido, com a harmonia no sentido de que não era uma coisa muito exacerbada, né? Era uma coisa muito colorida, né? E tinha sempre aquela questão da harmonização, era tudo usado de uma forma racional. E aí a gente tem mais um quadro de Jean-Auguste Dominique Ingres, no caso tem por título Romulus, né, que é de 1812. E aí a gente pode ver esse realismo, a gente pode ver essa realidade que foi colocada, que foi imposta, né? E a gente observa isso, né? Essa questão do realismo que foi imposto, que foi colocado de uma forma bem real, né? De uma forma bem trabalhada. Então a gente pode observar nesse destaque que foi colocado, né? E é justamente isso que a gente pode observar. Mais uma imagem agora de Jacques Louis David, né? Que se trata do Belisário pedindo esmolas, né? Mais um exemplo de uma pintura neoclássica, de um estilo muito real, de um estilo muito baseado no realismo, na exatidão dos contornos, na harmonia das cores. A gente pode observar nesse exemplo, né? Nesse quadro muito bem trabalhado, com riquezas de detalhes, né? Então a gente percebe as características neoclássicas nessas pinturas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês principalmente tenham aprendido muito sobre essa questão do iluminismo, do neoclassicismo que teve presente durante muito tempo nos
países europeus, né, principalmente na Europa, ali na França, na Inglaterra, né? E aí foi isso, né? O pensamento iluminista ele contribuiu bastante para que muitas mudanças nas ideias dos povos, né, das pessoas fossem realmente mudadas, né? E aí a gente pode observar isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, vocês têm a internet como um norteador, certo? E aí, espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Um grande abraço do professor Vandeir e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal, tudo de bom. Tchau, tchau.